Bem, então, primeiramente, bom dia para todos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Maria da Graça, eu sou advogada trabalhista da Caixa Econômica Federal e nós estamos aqui hoje para estudar processo do trabalho para o TRT. Primeiramente, queria agradecer a presença de todos vocês que estão aqui, queria agradecer a presença de todos vocês que estão em casa, queria agradecer a presença de todos vocês que vão me assistir no futuro, nas aulas gravadas. Obrigada por estar aqui, obrigada por confiar no nosso trabalho. Eu estou aqui para quê? Eu estou aqui para ensinar vocês a fazer essa prova do TRT. Então isso aqui não é um curso de processo do trabalho normal. Eu não vou ficar aqui dando teorias para vocês, não vai ser como se vocês estivessem lendo o livro em casa. Eu vou ensinar para vocês aqui como fazer essa prova. Meu objetivo aqui é fazer vocês gabaritarem a prova de processo de trabalho. Dá para gabaritar? Dá para gabaritar. Ah, mas é muita matéria, são muitos tópicos, é muita lei, eu não sou da área de direito, então eu não sei como é que eu vou estudar. Eu tô aqui para isso, para ensinar vocês a estudar. Do edital de vocês, que a gente tem milhões e milhões de tópicos, vocês vão ver que, na verdade, o que vocês precisam saber não é tanta coisa assim. A gente tem muita questão que se repete, a gente tem muita matéria que se repete, muita coisa nova que a gente sabe que vai cair. Então, eu tô aqui exatamente para isso, para apontar para vocês o que cai na prova, como é que cai na prova, para treinar vocês para gabaritar essa prova de processo de trabalho. As outras matérias é com vocês, agora processo de trabalho é comigo. Qualquer dúvida pode perguntar, pode me mandar e-mail, estou disponível o tempo todo, pode mandar WhatsApp, pode fazer pergunta no Facebook, pode fazer o que quiser. Estou 100% disponível para vocês, para qualquer dúvida, para qualquer coisa. Meu objetivo aqui, eu quero ajudar todos vocês a gabaritar a prova de processo de trabalho. Então muita gente me pergunta na primeira aula assim, tem algum livro que recomenda para a prova? Eu tenho milhões de livros que eu posso recomendar, livro de exercício, livro de teoria. Eu acho que precisa estudar num livro para essa prova de vocês? Não, eu acho que não precisa. Se quiser, tem gente que só sabe estudar se tiver um livro do lado. Eu até indico, vem falar comigo depois do intervalo, manda um e-mail quem está em casa, que eu até passo para vocês um ou dois livros que eu acho que são legais. A apostila de banca geralmente eu não recomendo, porque tem muita coisa desatualizada, muita coisa que eles juntam. Quem faz para todos os concursos, aí não se atém muito ao que é cobrado naquele tipo de prova específica de vocês. Tem apostila boa, mas também tem apostila que não é tão boa assim. Então tem que olhar isso com uma certa cautela. Então quem quiser, depois vem conversar comigo, eu até passo. A princípio, precisa estudar em livro? Eu acho que não. Dá perfeitamente para gabaritar só com legislação, com súmula e o pouquinho que vocês precisam de teoria e de doutrina, eu vou passar para vocês aqui nas aulas. Eu não quero ficar falando muito de corrente, de teoria, nome disso, nome daquilo. Eu vou focar só naquilo que cai realmente na prova. Porque teoria geralmente não é muito cobrada nessas provas de vocês. Se fosse um concurso para juiz, a gente até teria que aprofundar um pouquinho mais essa parte. Mas a prova de vocês é muito objetiva. E hoje em dia a gente tem essas duas bancas aí que estão dominando, né, que é a CESP e a FCC, e o estilo de prova deles é muito parecido, é muito objetivo, é muito realmente letra da lei. Quem estuda muito, quem estuda por livro, corre até o risco, às vezes, de se confundir um pouco. Porque vai ficar com a cabeça cheia, não, mas tem aquela exceção, não, mas tem aquela teoria, não, mas o autor tal fala coisa tal, e vai ver erro numa questão que é literal da lei. Então a gente vai focar muito em lei, em súmula, em OJ e pouquíssima coisa assim de doutrina que é realmente para gabaritar a prova de vocês. Alguma dúvida então de como é que vai ser? A aula vai ser dinâmica, porque o tempo de vocês, eu sei como é que é ser concurseiro, concursando, né? A gente tem pouco tempo, a gente tem muita matéria, a gente tem muita pressão. Não é à toa que tá sábado de manhã, tá todo mundo aqui já acordado, podia estar na praia, podia estar em casa dormindo, podia estar com a família, mas não, vocês estão todos aqui agora de manhã para me ouvir falar, então eu não quero desperdiçar o tempo de vocês. Então a minha aula é uma aula que é rápida, eu não enrolo vocês, eu não vou ficar aqui contando historinha, eu vou ser objetiva, eu vou direto naquilo que cai na prova para vocês terem tempo de estudar, de assimilar. Então eu não estou aqui para fazer vocês perderem tempo e eu também não estou aqui para perder tempo. Se eu estiver indo rápido demais, dá um toque também, que o objetivo é que todo mundo acompanhe. O que eu peço de vocês? Foco. Presta atenção, tenta acompanhar aquilo que eu estou falando. Tem alguma dúvida, levanta. Se realmente o meu CD estiver indo rápido demais, fala que a gente volta. Eu tenho mania sempre de repetir. Então eu vou dar a matéria, eu vou voltar, eu vou repetir aquilo que é mais importante. Eu vou sempre destacar para vocês quais são as palavras-chave.
Dentro de cada matéria eu vou mostrar para vocês quais são as questões que mais se repetem, o que é mais importante para a gente decorar. Eu vou apresentar a matéria toda, mas eu vou sempre destacar para vocês aquilo que é mais importante. Onde é que a banca costuma perguntar? É nisso aqui. O que eu tenho que decorar? É isso daqui. Infelizmente tem muita coisa para decorar, porque a prova, quando é uma prova muito objetiva, o que eles vão ficar mudando nas questões? Número de integrantes da comissão, prazo, vão trocar uma coisa com a outra. Então tem muita coisa que a gente tem que decorar assim. Tem que entender? É claro que tem que entender. Se você não entender, você nem consegue decorar. Mas tem muita coisa que é para decorar. Dá para decorar tudo que está no edital? Óbvio que não. Só se vocês fossem robôs para conseguir decorar tudo aquilo que está no edital. Por isso que eu vou apontar para vocês aquilo que vocês realmente têm que focar. Então chegou em casa depois, tem um tempinho, dá uma lida naquelas súmulas que eu falei, dá uma lida naquelas OJs que eu falei. Atenta para a literalidade do que está escrito ali, porque como eu já disse, a prova de vocês é uma prova muito literal. A gente vai ver o conteúdo de todos os cargos do TRT. Técnico, analista oficial de justiça, analista da área administrativa, da judiciária. A gente vai ver o conteúdo completo, então não precisa se preocupar. Ao longo da matéria eu vou apontar também, isso aqui costuma mais ser cobrado para a prova de técnico, isso aqui costuma ser mais cobrado na prova de analista. Mas isso não significa que eu não vou fazer para analista, então eu vou fechar o ouvido. Porque as provas estão ficando ao longo dos anos mais parecidas. Há uns 10 anos atrás era bem diferente, eu podia falar com toda a segurança, isso aqui não cai para técnico, quem vai fazer para... não cai para... Aliás, não cai para técnico, só cai para quem vai fazer analista. Hoje em dia, a concorrência está maior, então as provas, a de técnico já está começando a ficar um pouquinho mais difícil, já está começando a igualar, já está começando a cobrar coisa de OJ, que antigamente era só coisa que caía para a prova de analista, então... A matéria, vocês têm que dar uma olhada em tudo. Quem for fazer para aquele cargo que eu estou indicando, aí realmente dá um enfoque maior, mas não feche o olho quando for para um cargo diferente. E uma coisa também que eu sempre aconselho, quem pode fazer, faz para todos os cargos. Porque a prova, como eu já disse, é parecida. Você está estudando para uma, você está estudando para todas. Eu até uso a minha própria experiência para falar disso. Eu, há muitos anos atrás, não vou dizer quantos, né, que é para a gente não entregar a idade também, eu também tive aí no lugar de vocês, eu fiz muito concurso para o TRT. Fui até aprovada num deles. Mas como é que eu fazia na época? O meu objetivo era o quê? Era analista, porque eu era advogado. Então eu queria passar para o cargo que era da minha carreira. Fiz para técnico, fiz para analista, fiz para oficial de justiça, fiz para tudo. Você faz para tudo, você joga. Alguma coisa vai cair na rede. Então façam para tudo que vocês puderem. Mas eu não quero fazer para técnico porque eu tenho nível superior. Faz. Depois, se você não gostar, você faz de novo. Concurso tá aí pra gente ir fazendo. Porque a concurseira até acaba se acostumando com essa rotina, né? Acaba até gostando. Entra para um cargo, depois começa técnico, depois vira analista, depois quer ser juiz, depois quer ser ministro do TST, mas não tem concurso para isso. Mas quer ser também. A pessoa vai embora, né? Começa naquilo de ir estudando e vai questionando. E é assim que tem que ser mesmo. Então, tranquilo? Beleza? Todo mundo entendeu como é que vão ser as aulas? Qualquer dúvida é só levantar a mão. Então, antes até um pouquinho da gente começar a falar da matéria em si, eu queria falar um pouquinho das provas. O que eu trouxe aqui para vocês? Como eu disse, muita gente costuma perguntar, o que cai mais em prova? O que cai mais para técnico? O que cai mais para analista? E eu vejo que os livros não trazem muito esse tipo de informação, as aulas não dão muito esse tipo de informação para a gente. Então eu fiz um levantamento em casa, eu separei o edital nos grupos de matérias, que são as principais matérias que a gente vê nos capítulos de livro, né? Eu tive que juntar alguns tópicos, porque senão isso aqui ia ficar um negócio gigantesco. Então, tudo de execução, que são vários tópicos, eu juntei num tópico só. Tudo sobre competência e organização, que são várias questõezinhas também, eu juntei num tópico só. Para a gente ter uma ideia de como é que estão sendo as provas dos últimos anos. Para fazer essa estatística aqui, eu peguei o quê? Eu peguei as provas de todos os cargos, de técnico, de analista, área administrativa, área judiciária, coloquei ali a abreviação, que eu coloquei a AGEM, porque antigamente a gente chamava de execução de mandado, né? Analista judiciário de execução de mandado, agora voltou a ser chamado de oficial de justiça, mas eu coloquei ele só para a gente ter uma noção. Dividi, peguei as últimas provas, peguei 366 questões, não adianta pegar prova muito antiga também, porque as bancas vão mudando um pouco a forma das provas ao longo. Eu podia colocar aqui 10 anos de prova se eu quisesse, mas a gente não ia ter um retrato fiel do que está acontecendo hoje em dia. Então eu optei por pegar só as provas de 2013 para cá. Então tudo que caiu de 2013 para cá em prova de TRT, eu levantei, eu separei e eu coloquei aqui para a gente ter uma noção.
Por que isso aqui é bom pra gente? Porque ninguém tem tempo de estudar tudo, a gente fica nervoso, tem outras matérias para estudar. Bateu o desespero, o que a gente vai... Ah, meu Deus, eu não estudei nada, a prova é amanhã, o que eu tenho que revisar? O que eu vou fazer? Vocês vão pegar o quê? Aquilo que é mais cobrado. Vocês têm uma chance muito maior de se dar bem na prova. Ah, eu só tenho um dia para estudar. Eu vou estudar uma coisinha que aparece aqui assim um pouquinhozinho? Não, eu vou pegar para estudar o quê? O que eu tô com a barra aqui gigante. Então isso aqui eu coloquei mais para orientar um pouco vocês para a hora do desespero. É óbvio que eu quero que todo mundo estude isso aqui tudo, porque como eu já falei, meu objetivo é que vocês gabaritem a prova, né, de processo de trabalho. Mas para ter uma noção, o que eu tenho que estudar mais, o que eu tenho que estudar menos, eu separei aqui por cargo. Tá dando para enxergar direitinho aí o slide? Então são só os últimos 3 anos, provas de TRT, e eu só incluí uma prova do TST, que foi de 2012. 99,99%, se não 100% aqui, é FCC, porque a gente não tem tido muita questão recente da CESP. A gente teve uma esse ano, mas essa acho que ainda não chegou a entrar aqui, porque essa estatística eu fiz mais para o início do ano. Então aqui tem só uma de 2016, que foi aquela primeira que a gente teve aqui, nona, 19ª? A primeira, nona na região, que foi a primeira que a gente teve em 2016. Tranquilo? Alguma dúvida? Essa parte aqui de PJ é uma parte que está relativamente nova, então aqui foram poucas provas que cobraram, por isso você vê que está todo mundo meio igualzinho, porque a gente só teve pouquíssimas provas que estão cobrando isso, é uma parte da matéria que está surgindo agora, que está vindo com muita força. Então é uma parte ali que pode estar um pouco mascarada ali na estatística, porque a gente não tem isso ao longo dos anos. A gente teve umas 2, 3 provas só que cobraram aquilo ali. Tá aqui, tranquilo? Alguma dúvida? Então, além desse slide, eu trouxe também para vocês de uma outra forma. Eu peguei todas as questões, agora sem me importar com os cargos, e separei por matéria, para a gente ter uma noção. O que a FCC gosta mais de cobrar? O que tem sido cobrado mais nos últimos anos? Aí eu separei por assunto. Então a gente pode dar uma olhada aqui. Essa parte de competência e organização, que é a aula de hoje, é uma parte que vem sendo bastante cobrada. Parte de execução, de recursos também, você vê que é uma parte grande, uma boa quantidade de questões está versando sobre isso aqui. Tranquilo? Alguma dúvida? Então a gente já tem uma visão geral do que vão ser aí essas nossas próximas 5 aulas, ok? 5 aulas? Não, comigo. Acho que comigo são 5. Depois a gente vai ver direitinho quantas são. Ok, tranquilo? Então vamos começar, né, a ver realmente a primeira parte da matéria, que é organização e competência da Justiça do Trabalho. Então, primeira coisa que a gente vai falar quando a gente vai estudar processo de trabalho, a gente tem que saber o que a gente está estudando, né? O que é a Justiça do Trabalho? É exatamente isso que a gente vai ver aqui nos órgãos da Justiça do Trabalho. O que a Constituição, né, considera como sendo parte da Justiça do Trabalho? Esse slide que está aqui é um slide muito importante, porque tem muita questão de prova sobre isso aqui. Há uns anos atrás tinha até mais, quase não tinha uma prova que não viesse com uma questão dessas. Agora já está um pouquinho menos, você já pega uma ou outra prova que não está cobrando isso, mas ainda é um artigo que é muito cobrado e é muito fácil. Então, quais são os órgãos da Justiça do Trabalho? Como é que isso costuma aparecer nas questões de prova? Na próxima aula eu vou trazer para vocês uma apostila com exercícios da aula que a gente viu hoje. Para quê? Para dar uma forçada para a gente relembrar, né, o que a gente viu. Senão até a próxima aula todo mundo já foi para casa, já esqueceu tudo. Então aí a gente relembra aquilo que a gente viu na aula de hoje e começa na próxima aula. Hoje eu não trouxe exercício nenhum por causa disso, hoje vai ficar muito fácil. Você acabou de ver, já vai lá, marca o xizinho, não sei o que, tá tudo fresquinho, eu não quero. Eu quero que vocês façam o quê? Que vocês realmente treinem. Então, para a próxima aula, antes de vir para a aula, o que todo mundo vai fazer? Vai dar uma lida no que eu falei hoje, porque vai chegar, a primeira coisa que vai ter aqui vai ser o quê? Exercício da aula anterior. Quase que como um dever de casa, né? Pra gente já ir treinando, a gente já ir se forçando a não esquecer isso que a gente viu aqui na aula de hoje. Então, isso aqui é muito fácil. Essa questão aqui é aquele tipo de questão assim, que não dá para errar. As questões geralmente são bem literais. É ridículo, é assim. São órgãos da Justiça do Trabalho, 2 pontos. E aí começa a colocar um monte de coisa e vocês têm que marcar. Qual é a resposta correta? A resposta correta é aquela que está lá no artigo 111 da Constituição.
Tribunal Superior do Trabalho, Tribunais Regionais do Trabalho e os juízes do trabalho. Então, a gente tem que prestar atenção que a regra da Constituição, ela fala em vara do trabalho, ela fala em juízes do trabalho. Então, a resposta mais correta de todas é essa. Mas eu já vi algumas questões da FCC um pouquinho mais antigas que consideraram também vara do trabalho como a resposta correta. Por que isso? Porque se a gente for lá para a CLT, aí eu coloquei aqui no slide também, só que eu coloquei o quê? Um pouquinho menor. Porque para a gente o mais importante é o quê? É aquilo que está lá na Constituição. Mas também pode cair da seguinte forma. Na forma que está prevista lá no artigo da CLT, lá no artigo 644 da CLT. E o que que diz? É bem parecido. Tribunal Superior do Trabalho, Tribunais Regionais de Trabalho e as juntas de conciliação e julgamento ou os juízes de direito. A gente tem junta de conciliação e julgamento hoje? Não, a gente tem o quê? Vara do trabalho. Então, se vem uma questão de prova falando vara do trabalho, a gente pode considerar correta? Pode, porque a gente está, na verdade, baseando o quê? Na regra da CLT. Se alguma banca resolve misturar essa redação com essa redação, qual que a gente vai optar como correta? Constituição. Então, se tem uma com a regra da Constituição, a gente fica com a da Constituição. Se tiver só a regra falando vara do trabalho, a gente vai optar por aquela da vara do trabalho, que também está certa porque é a previsão que está lá na CLT. Tranquilo? Então, esse que está aqui não seria uma aula de organização do trabalho se a gente não fizesse aquela boa e velha, né, escadinha. Vocês já devem estar cansados de ver, todo mundo já viu essa escadinha antes, né? Como é que funciona a Justiça do Trabalho? Então, eu vou colocar aqui só para não dizerem que eu não sou uma má professora que não deu a escadinha. Então, vamos lá. TST, né, que é o nosso órgão de cúpula. Aqui a gente tem os TRTs e aqui a gente tem as varas do trabalho, os juízes do trabalho, né, as antigas juntas de conciliação e julgamento. Por que é bom fazer essa escadinha? Porque aqui a gente tem uma visão boa de como realmente funciona a nossa estrutura. Qual é o nosso órgão de entrada, nosso órgão de primeira instância? Vai ser o que aqui? Vara do trabalho. Qual vai ser a nossa segunda instância? Vai ser os tribunais regionais de trabalho. E a gente tem o órgão de cúpula lá em Brasília, que vai ser o Tribunal Superior do Trabalho. Então, realmente, aqui existe o quê? Uma hierarquia. Você entrou com uma reclamação trabalhista, você vai apresentar, a princípio, onde? Aqui na vara do trabalho. Aí, o juiz deu uma decisão que você não gostou, você vai recorrer para onde? Para a instância superior, que vai ser Tribunal Regional do Trabalho. Se cabível, a gente ainda vai poder entrar com mais um recurso para o Tribunal Superior do Trabalho. E o STF? O STF está aqui nessa estrutura? Não está. O STF está listado ali no 111 da Constituição? Não. Mas a gente também tem lá fora o que? O STF. Cabe recursos aqui para o STF? Cabe, a gente pode entrar, o extraordinário ele é admitido. Então, cuidado só para a gente não confundir, porque embora a gente possa recorrer para o STF, caiba recurso extraordinário das decisões do TST, ele não faz parte da Justiça do Trabalho, não faz parte aqui da nossa organização da Justiça do Trabalho. Tranquilo? Então, aqui nas varas do trabalho, o que a gente encontra hoje? Juiz singular. Esse juiz ele pode ser o quê? Ele pode ser titular ou ele pode ser substituto. Então, aqui nas varas do trabalho, a gente tem o quê? O juiz. Nos TRTs, o que a gente tem? Aí, aqui já tem uma confusãozinha de nomenclatura, né? A Constituição diz que a gente tem também juízes. Juízes de segundo grau, juízes de segunda instância. Ou então, a gente também pode chamar de desembargador do trabalho. Também pode ser essa nomenclatura. Por que eu digo que tem uma confusãozinha? Porque pela Constituição a gente chama de juiz de segunda instância, juiz de tribunal. Dá esse mesmo nome de juiz. Só que eu acho que rolou um probleminha aí de ego, né? Porque todo mundo quer ser desembargador, né? E começou a ter umas críticas a essa nomenclatura. O Conselho lá Superior da Justiça do Trabalho fez uma resolução que deveria ser chamado de desembargador. Alguns regimentos internos dos tribunais dizem que é para chamar de desembargador, outros não dizem. Então tem uma certa confusão. Até que no TRT daqui do Rio, da primeira região, a gente tinha uma plaquinha lá quando inaugurou aquele prédio bonito novo lá da Lavradio, falando o nome de todo mundo que participou da obra, aquelas placas, né, de bronze, de homenagem, e fazia menção a um desembargador fulano de tal. Aí caiu esse negócio, ele deixou de ser chamado de desembargador. O que eles fizeram? Botaram uma fita isolante em cima da palavrinha desembargador, lá da plaquinha de bronze, que não tinha como mandar refazer. Tampou o desembargador, ficou só o nome lá do fulano.
Aí depois conseguiram, voltou a ser chamado de desembargador. Aí o que eles fizeram? Tiraram uma fitinha isolante lá do nome do desembargador, voltou a ser desembargador. Hoje, eu vou falar a verdade, eu não sei se está com a fita isolante ou se está sem a fita isolante. Eu não sei como é que está a situação aqui da primeira região, se está como desembargador ou se está como juiz de segunda instância. Para a prova, o que eu tenho visto aparecer? Juiz, que é a regra que está lá na Constituição. Então, na prova, geralmente, quando aparece juiz, a gente tem que parar um pouquinho e... Peraí, não vamos pensar automaticamente em vara, não. Falou em juiz, vamos continuar lendo a questão para ver se é um juiz de segunda instância ou se é realmente um juiz singular de uma vara do trabalho. Tranquilo? E lá no TST, o que a gente encontra? Vão ser os ministros. Né? Então, lá no TST, a gente vai ter os ministros. Então, na primeira instância, a gente tem juiz singular. Quantos a gente tem aqui hoje em dia? Um só, juiz singular. Já houve o tempo que isso aqui era um colegiado, mas a gente vai falar disso um pouquinho depois. Hoje em dia, é um juiz singular. Nos TRTs, a gente tem, dependendo do TRT, a gente vai ter uma quantidade diferente de juízes de segundo grau ou desembargadores. Aí depende do tamanho do TRT, né, do volume de trabalho. Aqui a gente é 50 e poucos, o outro tem... Isso aí varia muito, a quantidade de juízes aqui. Eles vão se dividir em turmas, em órgãos colegiados. E lá no TST a gente vai ter os 27 ministros do TST. Tranquila a nossa estrutura? Alguma dúvida até aqui? Eu disse que quando a gente ajuiza uma reclamação trabalhista, ela vai começar aqui na vara do trabalho e vai recorrer, pode chegar lá até o Supremo. Se couber, né, se for cabível, de acordo com os recursos que a gente tem previsão legal, pode chegar até o STF. Mas tem também alguns casos que o nosso processo, não vou chamar de reclamação trabalhista, mas o nosso processo começa direto aqui no tribunal, que é o que a gente chama de ações de competência originária dos tribunais. Então, nem sempre, nem tudo vai começar aqui na vara do trabalho. A gente tem, por exemplo, dissídio coletivo, a gente já vai começar aqui direto. É uma ação de competência originária dos tribunais. Uma ação rescisória pode ser aqui, pode ser lá. Então, tem algumas ações que não vão ser aqui na vara do trabalho. Então, não fiquem com essa ideia de que a ação sempre começa na vara do trabalho. As reclamações trabalhistas, em geral, sim, realmente elas vão começar na vara do trabalho. Mas a gente tem algumas exceções que a gente vai ver mais à frente na matéria que vão começar aqui, direto, nos tribunais regionais de trabalho. As ações que a gente chama de ações de competência originária dos tribunais. Já começa ali do TRT. Tranquilo? Então tá todo mundo craque nessa parte aqui de organização, ninguém vai errar isso na prova, né? Isso aqui já tá no sangue, né? Fechou o olho, já viu lá o 111 da Constituição. Se alguém... E tem gente que erra, porque tá nervoso, não dormiu direito, não sei o quê. Na véspera da prova é sempre bom, né, a gente dormir bem. Porque eu já fui fazer uma prova nessa época aí, uns anos atrás, que eu não vou falar quantos. Eu fui fazer uma prova para oficial de justiça. E eu tava com tanto sono, que eu fui virada, que eu cochilei na prova e eu sonhei com a resposta, e a resposta que eu sonhei estava errada. Então, quer dizer, pior de todos os mundos, né? Eu cochilei na prova, sonhei, aí quando eu falei, gente, mas não é nada disso que está escrito aqui, no dia que eu tirei isso, foi do sonho, estava tudo errado. Então é sempre bom, foi a pior prova que eu fiz na minha vida, errei tudo. Então assim, é bom realmente ter uma boa noite de sono antes da gente ir fazer a prova, vale a pena. Mas eu vou deixar de ler um tópicozinho ou outro, não tem problema, um tópicozinho ou outro não vai fazer diferença. Dorme suas 8 horinhas de sono antes da prova, para não acontecer o que aconteceu comigo, de dormir na hora da prova e sonhar com a questão e ainda errar a questão porque sonhou errado. Então, dá-se um jeito, vai pensar, a gente tem que dormir pensando assim, eu sou o máximo, entendeu? Você não pode pensar, fulaninho tá estudando na cabeça, não, eu sou boa, é todo mundo burro, eu que sou boa, então você tem que ir com a prova assim, com esse espírito, porque se você for pra prova com esse espírito, já são 10 pontos à frente de todo mundo. Eu uso um truquezinho que é meio ridículo. Quando eu chego na prova, a hora que eu mais fico nervosa quando eu vou fazer prova, é a hora que eu chego no local de prova. Por quê? Porque você olha ao redor, né? Primeiro você vê o quê? Uma fila desgraçada esperando abrir o portão, né? Aí o coração já fica assim, ai caramba, olha quanta gente está fazendo a prova aqui, né? Querendo essa mesma coisa que eu tô querendo. Aí você começa a olhar o quê? Pra CLT da galera. Aí você vai ver, cheio de post-it, tudo colorido. Caraca, essa daí estudou pra caramba. Aí olha lá pra minha CLT, um risquinho de lápis, uma coisinha assim à toa, nenhum post-it. A outra lá toda rabiscada, com folha de caderno. Caraca, essa aí estudou pra caramba. E eu aqui só com a minha CLT nova. Mal tá vincada. Aí eu fiquei até meio traumatizada. Eu passei a sentar em cima da CLT, passei a dar pra chegar no dia da prova assim mais esculhambada, né? Chegar com a CLT muito novinha, parece que a gente não tá preparado pra prova. Então eu já levo assim uma CLT mais esculhambadinha e eu vou de óculos escuro.
Porque de óculos escuros a gente se sente mais poderoso, né? Você vai desfilando ali até a hora da prova. E o óculos escuro também impede que você veja os outros candidatos. Você não vê direito quando tá com óculos escuros, então você não tá nem aí se o outro tá com um caderno, se o outro tá com um livro. Então o negócio é entrar na prova assim, eu sou tal, vai de óculos escuros, vai com uma CLT bem velha, quer dizer, atualizada, bem velha, assim que eu digo, de manipulada, né? Então bem usada, já bem rabiscada, e vai pensando assim, só existe eu aqui nessa sala, não tem mais ninguém, não tô preocupada com os outros. Porque no fundo, o que importa mesmo pra gente, na hora da prova, é a gente. Os outros não faz diferença. Ah, mas tem muita concorrência. Tem, mas os outros, a gente tá lá com a CLT toda rabiscada, mas eles também têm problemas, eles também ficaram sem dormir, eles também têm filho gritando de noite, eles também querem ficar assistindo o último capítulo de novela. Então, todos esses problemas que a gente passa, os outros que estão ali também passaram. Então, no fundo, tá todo mundo meio igual. O que a gente tem que fazer? A gente tem que dar o nosso melhor, né? Jogar um pouquinho com a estatística, pra gente sair um pouco na frente, e dar o nosso melhor e não se preocupar ali com os outros. Eu nem lembro mais porque eu comecei a falar isso, mas tudo bem. Então essa parte aqui já está no sangue? Posso mudar o slide? Alguma dúvida? Ninguém vai errar isso na prova, não? Então vamos lá. Ah não, pro lado errado. Então vamos falar agora, né, dos órgãos assim, separadamente. O primeiro deles, vamos começar lá de cima. A gente tem o TST, como eu já falei, ele é o órgão de cúpula, é o nosso órgão máximo, né, nossa instância máxima. Quantos TSTs a gente tem no Brasil? Um só, né? A sede dele fica lá em Brasília. Vocês já conheceram o TST? Alguém já teve a oportunidade de entrar lá no TST? É bonitão, é todo espelhado, é legal, né? Tem uma biblioteca bonita, tem uma parte lá com os quadros, com fotos de todos os ministros anteriores. É bem legal. Quem puder visitar, assim, até recomendo, que a gente se sente importante também quando vai visitar o TST. Então, TST a gente tem quantos no Brasil? Um só. Lá em Brasília é a nossa instância máxima, né? O que costuma ser perguntado em prova sobre composição, TST, essas coisas? Geralmente o que é cobrado em prova é essa parte aqui. Essa parte aqui eu já coloquei por cautela. Isso aqui não costuma ser muito cobrado, tá? O que a gente tem que focar aqui nessa parte? Isso que tá, esses dois primeiros tópicos. O terceiro tópico é porque eu já vi cair, então eu coloquei aqui também para vocês, mas não costuma ser tão cobrado. Porque aqui já é uma organização interna mesmo, né? Tá falando de quantas turmas tem, como é que ele é organizado internamente. Então, esse tópico aqui é muito importante se vocês um dia forem fazer prova para o TST, para analista do TST. Se vocês forem fazer para algum cargo do TST, aí inverte. Esse aqui passou a ser o tópico mais importante para vocês. Para a prova de TRT normal, não costuma ser perguntado. Mas como eu já vi aparecer uma vez, aí eu coloquei aqui também para vocês, ok? Então, TST. Nosso órgão de cúpula, sede em Brasília, foi criado em 1946. Aliás, interessante que a gente já pode até mencionar aqui, foi só em 1946 que a Justiça do Trabalho passou a ser justiça. Vocês sabiam disso? Antes de 46, não era justiça, era só uma instância administrativa, não fazia parte do Poder Judiciário. Foi só em 1946, com essa Constituição de 1946, que realmente a Justiça do Trabalho passou a ser órgão do judiciário, que passou a ser uma justiça. Você vê que é uma justiça até nova pra gente, né? Só em 46. E outra curiosidade, vocês já conhecem a CLT, né? Vocês já viram que ano que a CLT foi escrita, que ela foi promulgada? Foi o quê? 43. Ou seja, ela foi escrita antes da Justiça do Trabalho ser uma justiça. Quando a CLT ela foi organizada, por isso que é tudo tão simples ali. Senta lá, apresenta a defesa na hora, não sei o quê. Porque quando aquilo ali foi escrito, quando aquilo ali foi promulgado, ela não era justiça, não era poder judiciário ainda. Ela ainda era só uma instância administrativa. E o que a gente usa até hoje é essa mesma CLT. Tudo bem, mudou um pouquinho, entra uma lei aqui, altera um negócio ali. Mas é essa mesma lei que a gente usa até hoje, que foi pensada por uma estrutura que nem sequer fazia parte do judiciário. Por isso que a CLT hoje em dia ela é tão difícil da gente ler, porque ela tem muita coisa. Isso aqui está escrito assim, mas a gente interpreta desse outro jeito, porque naquela época era diferente. Isso aqui, mas isso aqui era o que aplicava antigamente. A gente tem que ler isso aqui como se fosse outra coisa, porque é uma lei muito antiga, né, que a gente aplica até hoje e virou justiça depois. Então, quer dizer, o negócio realmente aqui no processo de trabalho é meio complicadinho, né? A gente já não tem um código de processo de trabalho, a gente pega as coisas da própria CLT e de algumas poucas leis esparsas. Então, ainda tem que ler com esses cuidados. Então, TST, voltando aqui para o nosso TST. Órgão de cúpula, sede em Brasília, criado em 46. Com
Composição do TST. Quantos ministros são? 27 ministros. 90% das provas, a brincadeira vai estar aqui. Porque aí, pessoal, quem está concurseiro, né, ele tem que ficar pensando quantos tem no STF, quantos tem no STJ, a hora de confundir é muito fácil. Então, quase todas as questões, o erro vai estar ali nos ministros. Quantos ministros tem no TST? E tem um truquezinho muito fácil, que acho que todo mundo aqui já deve conhecer, que é para a gente lembrar quantos ministros são do TST, né? TST, a gente tem o quê? 30 sem 3. 30 sem 3 dá o quê? 27. Então, apareceu o TST, a gente tem 30 sem 3, são 27 ministros. Isso aqui não dá para confundir. Tá numa prova lá, tem 5 opções, você vê que só 2 tem 27 ministros. Já cortou 3, não precisa nem pensar, não precisa nem ler o resto da questão. Já passa dali em diante. Então, TST, a gente vai ter 27 ministros, escolhidos entre brasileiros com mais de 35 anos e menos de 65, nomeados pelo presidente da República, após aprovação por maioria absoluta no Senado. Tranquilo? Então, todos esses tópicos aqui são importantes. O que eu destaco aqui para vocês? A idade. 35 anos. Então, isso também costuma mudar muito em prova. A gente vai ver depois que para o TRT a idade já é diferente. Então, um é 30, outro é 35. Então, são esses detalhes que a gente tem que prestar atenção no momento de prova. Então, aqui para o TST tem que ser um pouquinho mais velho. Tem que ter o quê? No mínimo 35 anos. Eu lembro que eu sempre ficava pensando, poxa, eu não posso ser ministra do TST. Então, é um truquezinho bom para a gente lembrar, poxa, agora eu já posso ser ministra do TST. Para a gente tentar lembrar essa questão da idade. As idades são diferentes. Muitos aqui já podem ser ministros do TST, né? Alguns aqui, ó, ainda não podem ser ministros do TST. Então, para a gente gravar bem essa idade. Então, tem que ter entre 35 e 65. Escolhidos entre brasileiros, é a expressão que está ali na Constituição. Esse brasileiro precisa ser nato? Tem alguma coisa ali falando que ele tem que ser originariamente brasileiro? Não, ali não tem nada. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem um artigo que a gente estuda lá no direito constitucional, então que eu não vou me aprofundar muito, que diz os cargos que são privativos de brasileiro nato. Lembram desse artigo, quem está estudando constitucional? E lá fala o quê? Lá fala do STF, né? Para o STF, você tem que ser realmente brasileiro nato. Mas aqui para o TST, a Constituição traz essa exigência de que seja brasileiro nato ou naturalizado, alguma coisa? Não. Ela só vai falar o quê? Brasileiros. Então, o TST não está naquela exceção que a gente estuda lá no direito constitucional de cargos que são privativos de brasileiro nato. O STF até pode estar, mas a gente do TST não está. Então, brasileiros com mais de 35 anos e menos de 65 anos, nomeados por quem? Presidente da República, após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal. Essa aprovação por maioria, que é uma sabatina que é feita, eles são aprovados depois de uma sabatina pelo Senado. Tranquilo?